Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa Bate-Papo de Coordenador, onde eu respondo perguntas ao vivo, dúvidas e trago estratégias para solucionar e facilitar a vida de quem é coordenador nessa nova era da educação, para superar os desafios com mais facilidade, trazendo sutileza ao trabalho deste brilhante profissional que enfrenta tantos desafios, não é? E se você está assistindo, quer participar de uma mentoria ao vivo, é um momento gratuito de muita troca e experiência. Afinal, dividimos experiências, multiplicamos conhecimentos para trazer mais leveza e transparência. Bom, se você quer participar, é só enviar um direct ou deixar no comentário da live eu quero participar e a gente pode combinar uma próxima data. Boa noite, que bom que vocês estão aqui. Chegou Evelyn, que bom. Doralice, Dani, ótimo, todas bem-vindas aqui. Feliz por estar com vocês. Hoje nós teríamos uma pessoa importante para participar, a coordenadora Mari. No entanto, agora há pouco ela enviou uma mensagem que teve um contratempo pessoal muito significativo e, lamentavelmente, não poderá estar aqui ao vivo comigo. Bom, mesmo ela não estando ao vivo, ela havia me enviado algumas perguntas que ela gostaria de saber e eu acredito que estas dúvidas também possam ser a sua. Então, fiquem aqui que a gente vai falar sobre comunicação assertiva com os professores do ensino, professores de modo geral. Eu ia falar professores do ensino fundamental 2, mas de forma geral, a comunicação assertiva independente do segmento. Alunos da fase de alfabetização, que desafiam nessa pandemia, não é? Vou falar com vocês sobre isso. E trazer vivências práticas aí para o ensino híbrido na educação infantil. Então, se você quer saber sobre esses temas, fica aqui até o final, que eu vou dividir algumas estratégias e soluções que vão facilitar a sua vida. Tem algum coordenador aí da educação infantil? Coloca aí que desafio nessa pandemia, não é? Vou começar por esse tema, porque a educação infantil, sem dúvida nenhuma, foi um dos segmentos mais afetados aí nesta pandemia. E eu estou dizendo significativamente e de modo geral, não só no privado, mas em todos os sentidos. No ensino privado, o problema é um pouco maior, porque envolve questões financeiras também, não é? Para os gestores e, consequentemente, desemprego de professores e uma série de outros problemas. Tudo isso porque, muitas vezes, a crença que existe é que a escola de educação infantil é apenas para cuidar. Escola de educação infantil, se meu filho não ficar sem fazer nenhuma atividade durante a pandemia, tá tudo bem. Depois a gente recupera esse prejuízo. Então, esse setor foi ou não foi, gente, o mais afetado? Coloca aí para mim. Sim ou não a educação infantil? Foi afetado? Ah, vocês querem participar, Dani? Quer? Ótimo. Então, por favor, tá? Quem falou que quer participar de uma mentoria aqui comigo, pode enviar um direct. Porque aí depois vocês vão passar o número do WhatsApp de vocês lá no direct e a gente vai entrar em contato, tá? Eu entro em contato para agendar. E aí, então, voltando aqui na educação infantil, é o fator mais afetado por N fatores, não é? No entanto, então, é aonde nós temos que dar mais foco e gasto de energia para valorizar o trabalho deste professor da educação infantil, do coordenador deste segmento, para que haja a mudança dessa mentalidade que a escola de educação infantil ela é apenas para o cuidado, que sim, há como se desenvolver no ensino híbrido ou no ensino remoto, que sim, é importante que essas crianças, independente da idade, continuem a estudar, porque os prejuízos a longo prazo serão gigantescos e essa lacuna que vai se formando é ainda maior. Então, como que eu faço para valorizar o trabalho da educação infantil, mudar essa crença dos pais aí, que a educação infantil, tudo bem se eles não estudarem na pandemia, prejuízo não, a gente corre atrás depois, e aí? Eu sei que vocês devem estar fazendo um brilhante trabalho e, assim, se reinventando, como todos os outros profissionais, mas principalmente a educação infantil. Uma estratégia bem significativa, eu vou apresentar algumas, vou começar com a questão das aulas online. Vamos pensar em escolas que têm educação infantil e realizam as aulas online através de videoconferência. E normalmente as mães falam que mas eles não se concentram,
entram e realmente vai dispersar. Então, qual é uma dica valiosa? Mãe, tá tudo bem. Pode ficar com a câmera desligada, mas deixa o som, porque pouco a pouco ele vai ouvindo e vai gerando curiosidade e ele vai lá olhar. Mas, para que isso realmente aconteça, o professor, ele precisa realmente ter uma fala que gere curiosidade, que desperte interesse. Para que realmente esse aluno da educação queira e haja uma interação de forma virtual e um progresso também no desenvolvimento, esse professor da educação infantil, ele precisa usar uma linguagem divertida e que gere curiosidade. Boa noite, Erivelto, Daniela, que bom, se colocaram aqui, Santana, que chegou agora. Ah, é a Maricélia, né? Olha só, eu e a Maricélia está trocando figurinha, nosso nome é muito semelhante. Então, essa questão da educação infantil, despertar a curiosidade, tá? Como eu trago uma vivência para o ensino híbrido na educação infantil? Vamos lá. A Elisângela coloca assim, a educação infantil não é levada a sério, infelizmente, pois é a base da formação. Sim, independente de ser na pandemia ou não, isso só se acentuou e ficou evidente, a desvalorização, não é? E aí o que acontece? E às vezes a desvalorização é um pouquinho além. Ela vai até mesmo dentro dos próprios profissionais da educação. A gente pode fazer uma live só sobre educação infantil, tá? Vamos lá. E o que acontece? Nós precisamos, então, valorizar de dentro para fora. Eu, enquanto coordenadora de uma equipe de educação infantil, preciso valorizar os meus profissionais para que eles se sintam valorizados e respeitados e isso seja incorporado e transparecido, não é? Para as famílias, mesmo de forma virtual. Uma aula que gera curiosidade, quer ver um exemplo? A professora, ela pode, dia do índio a gente teve, né? Semanas antes, ela pode deixar uma imagem de uma oca atrás, uma coisinha na mesa que a câmera pegue, que lembre, um instrumento. E eles vão falar, e ela vai dar aula normal, tá? Tá falando de uma turma que tenha videoconferência com alunos da educação infantil, como eu trago a vivência para esse ensino híbrido, tá? Ou remoto. E aí? Aí as crianças vão falar assim, ó, que é isso aí, tia, na sua mesa? Isso o quê? Aí a professora, né, finge que não viu, espanta aquela curiosidade. Isso aí, tia, que eu tô vendo na sua mesa. Ah, isso aqui é uma surpresa que eu vou contar na próxima aula. Então, ela vai gerando sempre um gancho de curiosidade para que essa criança queira estar na próxima aula. Pode ter uma imagem no fundo. Então, a educação infantil, independente do contexto, qual é a característica? Diversão, curiosidade e envolvimento. E não pode perder essa essência, principalmente no ensino remoto. É questão de adaptar e de usar a criatividade. E professores são muito criativos, principalmente da educação infantil. Então eu tenho certeza que isso não vai faltar. Agora também é importante, como eu disse, a valorização de dentro para fora. Como que eu posso mostrar para o pai da educação infantil que sim, vale a pena continuar estudando mesmo de forma remota? Quando eu trago evidências. Inclusive, hoje eu compartilhei uns stories. Vai lá ver depois, tá? Não vai sair agora para deixar aqui. Depois vocês vão lá e visualizem. Ó, os stories falam assim, também no Telegram. Contra fatos, não há argumento, não é mesmo? Contra fatos, ele não há argumento. Então, quando eu mostro para os pais e trago evidências do progresso desta criança, evidências que sim vale a pena estudar, mas quando eu digo evidência, gente, não é uma simples foto de uma atividade. Isso, se você vai mandar uma foto, que seja com os ganhos, com uma análise do que desenvolveu aquela criança, tá? Então, para isso, você deve construir um portfólio, um relatório. Quem está na comunidade já tem todo um e-book, tem aulas sobre relatório e portfólio do zero ao concreto. Então, é uma forma de você construir um documento pautado em evidências que relate o desempenho e desenvolvimento das crianças, mesmo no ensino remoto. Já é difícil mensurar e acompanhar no presencial. A educação infantil mensurar, não é? Mas ainda assim é bem mais fácil. Mas é possível, Marcela, eu avaliar esse desempenho através da videoconferência, do ensino remoto? É sim. E a gente explica nesse material passo a passo, que não é só coletar a foto, mas ela tem que fazer sentido na hora de dar uma devolutiva para a família. Como eu trago vivências, Marcela, para o ensino híbrido? É isso que eu falei, é contextualizar, é divertir. Não perder a essência da brincadeira,
da curiosidade, da musicalidade. Por que não colocar música? Utilizar fantoches, trazer vídeos, interagir, tá? É aquela vivência que existe no presencial, no infantil, que não pode perder a essência no ensino remoto. Certo? Só cuidado com a educação infantil para que na hora das atividades elas não sejam muito... exijam muitos recursos, tá? Ah, eu pensei que vai ter que usar uma farinha, uma bacia, um corante, vamos fazer uma massinha. Se vai utilizar recursos, ok, mas que esses recursos sejam de fácil acesso para a família, porque a gente não pode exigir que saiam para comprar, estamos na pandemia, a nossa parte é colaborar e não é dificultar. Olha que importante. A nossa parte, enquanto educadores, é colaborar e não é dificultar a vida dessa família, dessa mãe, desse pai. Então, essas atividades que utilizem recursos diferentes, mas que seja de fácil acesso. Se tem algo que seja um pouquinho mais elaborado, avise com uma semana de antecedência. Não queira que essa mãe, de uma hora para outra, lá na aula online, tenha que procurar o que utilizar. Cuidado com isso também. Então, facilite e não dificulte a vida das mães da educação infantil. Certo? Então, eu acho que é isso na educação infantil. A primeira pergunta aí que eu ia falar para vocês, voltando. A Mari, coordenadora, era para estar aqui com a gente, houve um imprevisto pessoal muito sério. E as perguntas que ela trouxe agora há pouco, eu já estou compartilhando com vocês. E a primeira dela, se você chegou agora, assistiu do início, foi falando sobre a educação infantil, como trazer essas vivências práticas para o ensino híbrido. E eu falei sobre a questão de vocês valorizar de dentro para fora, usar evidências para... que o pai também reconheça e valorize as pequenas conquistas e vitórias através do e-book relatório ou um e-book de acompanhamento, mas não é um e-book só por fotos, tem que ter coerência na sua fala, não é? Quem está na comunidade tem todo o material completo. Se você quer participar da comunidade, ter este material, o link está na bio. E entre outros cursos, né? Esse é só um deles que você tem acesso. Bom, e aí a outra pergunta, vou tomar uma água, fiquem por aqui. Se tiver mais perguntas, podem colocar, que quando eu acabar as perguntas da Mari, eu já respondo de vocês aqui ao vivo, tá bom? E lembre-se, quer participar ao vivo, envie o direct e a gente combina para a próxima mentoria, tá bom? Então, a outra questão é a comunicação assertiva com os meus professores. Eu vou começar com a seguinte mensagem. Se você quer se conectar ao ouvido dos professores, se conecte primeiro ao coração. Se você quer se conectar ao ouvido dos professores, se conecte primeiro ao coração. Seja sentido para depois ouvido. Importante isso. Vocês gostaram dessa mensagem? Não é significativa? Se eu quero ser ouvida pela minha equipe, eu me conecto com o coração. Eu conecto o meu coração no ouvido do professor. Eu ouço de verdade, na essência, com respeito, com humildade e com valorização, com valor desse profissional, tá? E sem julgamento, não é? Então, a comunicação assertiva entre coordenação e professores, ela é de extrema importância. Porque se eu tenho ruído na comunicação entre os pilares da educação, o que é que os pais e os alunos vão compreender? É como quando... Vocês lembram? Ó, vamos dar um exemplo agora, vocês vão lembrar rapidinho disso, ó. Vocês lembram quando antigamente as TVs utilizavam aquelas antenas normais? E aí alguém... Eu não sei na casa de vocês, mas na minha era muito comum. Às vezes ficava ruim a antena, aí meu pai subia no telhado e a gente falava, tá bom! Ele gritava, tá bom agora! Aí a gente falava, pouquinho mais! Aí, para, agora tá bom! Gente, vocês tinham essas antenas de TV? Que alguém tinha que ficar, às vezes, no teto mexendo, o outro com o fio dentro de casa, até que a imagem voltava, que o som tinha sintonia. Ou só na minha realidade acontecia isso. Já aconteceu com vocês esse negócio da antena? Coloca aí. Já, gente? Já aconteceu? Aí tinha que ficar alguém em cima do telhado mexendo na antena. Pera um pouquinho, e agora, tá bom? Não, para. E aí? Ruídos na comunicação. Entre professores e coordenadores, o que é que vai sintonizar para quem está de fora, se nem quem está dentro está conseguindo compreender o negócio? Então, eu preciso muito que nesta parte da questão da comunicação seja o foco da coordenação. Cuidado com os excessos de informações versus qualidade. O que eu quero dizer com isso? Ó, excesso versus qualidade.
Quando eu tenho excesso de comunicação, eu posso pecar e esquecer da qualidade. Por exemplo, os professores, assim como todos nós da educação, temos uma agenda mega cheia de tarefas, correto? Se vocês utilizam o grupo do WhatsApp para se comunicar, aí vocês lembram de um comunicado, coloca. Aí lembrei de outro recado, aí vai e coloca. E vai colocando vários recados aleatórios durante o dia. E muitos professores utilizam o celular também para dar aula. E ele também tem no celular, às vezes, grupos com as famílias. Aí você imagina, o professor está usando ali para fazer uma aula no Google Meet, no Zoom, e aí você manda uma mensagem, já aparece ali o sinalzinho do WhatsApp. Aí vem outra, vem outra, vem outra. O professor não consegue nem se concentrar, ele não sabe se responde à coordenação, se dá aula, se responde à mãe. É uma loucura, é uma loucura. Então lembre-se que às vezes o mesmo aparelho está sendo utilizado para várias coisas, né? Bom, deixa eu só ler o comentário, eu já vou continuar esse negócio do ruído e da comunicação, e principalmente no WhatsApp, que é muito comum. Aí a Evelyn coloca assim, minha avó mexia com a vassoura, e menina, meu pai subia no telhado esse negócio de arrumar. É terrível. E aí o ruído da comunicação é péssimo, né? Então, essa reflexão vocês nunca mais vão esquecer, né? Quando vocês lembrarem de comunicar alguma coisa, vocês vão lembrar de mim agora, da antena. Então, aí é o seguinte, vocês bombardeiam muitas vezes de informações aleatórias durante o dia, e não estou dizendo que não seja importante. Não, não é isso. A questão é que a quantidade, às vezes, complica a qualidade. Não é favorável que você reúna as informações e combine alguns horários com a própria equipe. Olha, recados da coordenação eu vou mandar por volta de tal hora, tal hora. Centraliza as comunicações. Até porque o professor sabe que momento tem para responder, tem horário. Ah, mas Marcélia, tem coisas que são urgentes. Ok, toda regra existe uma exceção. O problema é quando a exceção vira regra. Aí é que é o drama, né? Então, combine esses horários, cuidado com a quantidade de recados que vocês passam para os professores ao longo do dia, de forma aleatória, em grupo do WhatsApp, porque muitas vezes, como eu disse, o aparelho é o mesmo utilizado para dar aula e, sem dúvida nenhuma, você desconcentra e ainda piora tudo, né? Aí o ruído da comunicação, ele é gigante. Elisângela coloca assim, ai meu Deus, faço isso com meus professores. Elisângela, eu fiz também, tá? E um dia a professora falou, nossa, Marcela, eu não vi porque eu tava usando para dar aula. Aí eu falei, meu Deus, realmente, não é? Então, por isso que eu falo para vocês, cuidado com os ruídos na comunicação. Elisângela, então que bom que você tá aqui para ouvir isso, que agora você vai se policiar em mandar recados aleatórios. Eu também tinha esse costume, como eu disse, por isso que eu trago para vocês aqui a prática real, para que vocês possam fazer melhor, não é? Não é porque eu errei que todo mundo tem que continuar errando. Já tem alguém que passou pelo caminho, então pode ser mais fácil. Então, comunique-se com qualidade e não com quantidade, tá? Se você tem recados para passar, centralize, anote, faça o resumo no final do dia, no início de recados do dia, passe de manhã, passe na hora uma hora entre um período, um turno e outro, mas não fica colocando ali ó, um atrás do outro, porque não dá não, gente, é complicado, tá? O mesmo você tem que tomar o cuidado com os pais. Gente, vamos focar no grupo do WhatsApp. Talvez você use agenda eletrônica, Telegram, seja lá qual for o meio de comunicação. Que tal você combinar com as famílias o horário que vai mandar um comunicado pedagógico, tarefa, lição, e que horas vai passar comunicados administrativos? Porque não é o dia inteiro o celular da mãe e do pai enlouquecido. Nem dá conta de acompanhar, né? Nem dá conta. Bom, deixa eu ver uns recados aqui, já vou continuar sobre ruídos da comunicação e como se comunicar com assertividade e clareza com o seu professor. Olha, a Amada Lopes, ela coloca assim, ó, mesmo tendo tudo organizado para comunicar, sonha ter professores que não anotam. Sim, professores que não anotam. E aí, se você centraliza, né, em horários específicos, ajuda também o professor parar para olhar. Agora, se é o dia inteiro e de forma aleatória que vai os informativos, ele vai ler junto com qualquer outra atividade, provavelmente passe batido, não é? O Rodrigo comenta assim, ó. O Rodrigo, ele era um professor da equipe que eu era diretora, tá bom? Nos anos anteriores, excelente professor. E ele diz assim, ó. Eu, enquanto docente do time da Marcélia, ela sempre deixava após as 16 horas da coordenação. Deixava a janela marcada, jus ao horário. Então, ele já, olha só que interessante, confirmando o que eu falei para vocês. Obrigada, Rodrigo.
já sabia qual era o horário que ele ia receber os comunicados, as orientações. Então, aquele horário ele parava para ler, é o que eu falei. E aí o professor vai pegar uma agenda, vai anotar o que precisa, porque ele está dedicado e não vai de forma aleatória, não é? Bom, então é isso. Comunicação assertiva depende de você, coordenador, se conectar primeiro com o seu coração ao ouvido, não é? Então, ouça com o seu coração, conecte o seu coração. Os professores, eles vão te dar atenção e vão te dar a importância não pelo que você sabe, pelo que você os respeita, pelo respeito que vocês têm com ele. Não pelo que vocês sabem, faculdades, mestrados, tudo isso conta depois que eles perceberem que você demonstra atenção, não é? Então, a comunicação, é isso que eu queria falar para vocês sobre comunicação. Deixa eu ler aqui um comentário. A Marília diz assim, ó. Você uma vez sugeriu os lembretes da semana. Eu fiz e fluiu muito bem. Uau, Marília, show! Exatamente. Professores não gostam de ser cobrados, mas não se importam de ser lembrados. Liderar com sutileza não é cobrar, é lembrar. E quando eu faço antes o que precisa ser feito, eu faço alguns lembretes. Opa, que bom que a Marcélia me lembrou. Olha que ótimo que a Marília me lembrou, já estava esquecendo, não é? É diferente de cobrar. E aí a outra questão que a Marília trouxe, deixa eu só tomar uma água, foi sobre deixa eu lembrar, a alfabetização. Lembrei, ó. Olha que tema importante, né? A alfabetização no tempo de pandemia. Eita, é outro drama como é a educação infantil. Mas vamos lá. A alfabetização, o processo de alfabetização, independente do contexto, ele já é delicado, porque as famílias elas têm uma alta expectativa quanto ao período que as crianças irão começar a ler, não é? Independente de ser no ensino remoto. Já gera aquela ansiedade que meu filho agora vai ler, meu filho agora vai escrever. Então, eu já começo falando para vocês o seguinte, alinhar as expectativas em relação à alfabetização. Qual é a etapa que a criança está? Como vai ser esse processo? Informações para as famílias, palestras, vídeos informativos, documentos que os pais possam perceber em que fase o filho está e como é o processo de ensino e alfabetização e principalmente ressaltar que assim, pai, esse processo que eu estou te apresentando, essas etapas para o seu filho se alfabetizar, independe do contexto presencial ou remoto, é a fase que ele terá que passar. E o pai vai falar, nossa, eu achei que já ia ler agora, semana que vem, porque já está no primeiro ano, não pensei que... Entende? Então, a cobrança da família e a expectativa desses pais vem pela falta de clareza e conhecimento em que etapa o filho se encontra. Então, a primeira parte de tudo na alfabetização é você alinhar as expectativas com as famílias, tá? E mostrar para que diminua essa ansiedade e essa cobrança. E evidencie que, independente do contexto, isso vai acontecer e essas etapas precisam ser ultrapassadas pouco a pouco, né? Vivenciadas para que haja um desenvolvimento cognitivo e o processo de ensino-aprendizagem, de leitura, ele possa acontecer. Ainda na questão da alfabetização no ensino híbrido, tem uma questão importante que ajuda. Traçar metas curtas, tá? Por quê? Pai, olha, entendeu? Seu filho está nessa etapa, é isso que é esperado, é nesse tempo que ele vai se desenvolver e neste bimestre, neste mês ou nesta quinzena, como você achar melhor, nós vamos focar nesse desenvolvimento destas habilidades, ok? É isso que o meu filho tem que saber, é isso que é esperado neste período. Quando terminar o período, você valida. Lembra que eu falei para vocês inicialmente sobre evidências? Porque contra fatos não há argumento. Então, você vai evidenciar para a família os avanços que aquela criança teve em relação a tais expectativas que foram apresentadas no início do bimestre. No início do período, do mês ou da quinzena. Então, trace metas mensuráveis e tenha indicadores observáveis. Eu volto a dizer para vocês, quem está lá na comunidade tem um curso completo, tem um e-book com passo a passo, portfólio ou relatório do zero ao concreto.
E cabe muito bem para o primeiro ano, ou, né, de forma geral, para as primeiras séries do ensino fundamental e totalmente para a educação infantil, principalmente no contexto atual, porque eu preciso mostrar para a família. Então, para finalizar essa questão da educação infantil e também, né, e da alfabetização, eu preciso de metas curtas, clareza e transparência para as famílias, que elas percebam quais são essas metas, o que é esperado, alinhar as expectativas, mostrar os resultados. E tem uma coisa importante, sabe o que é? Comemorar os pequenos avanços. Olha, mostra para a família o quanto que aquela criança avançou. Olha que bacana, pai. Olha que ele esperado. Mas se você não mensurar, se você não mostrar, os pais vão saber? Se vocês não apontarem, identificar qual foi o avanço, em vista de quê, com base em quê ele teve esse avanço, comparado a quê, ele vai saber? Não! Ele é só um pai, é só uma mãe, ele não é pedagogo, caramba. E aí a gente fala assim, ai, os pais não valorizam, ai, os pais não respeitam, os pais pegam o desenho e jogam fora, mas ele é só um pai, para ele aquilo é só um desenho. Mas você, com seu olhar de especialista, é que precisa valorizar o trabalho através de evidências, de argumentos, de comparação, de artigos, diante do autor tal. Vocês, gente, vocês são os intelectuais da questão. Valorizem, como eu disse no início. A valorização, principalmente da educação infantil, ela vem de dentro para fora. Então, se o meu professor não valoriza o próprio trabalho e não mostra e não aponta, quem que vai valorizar do lado de fora? Não é? Gente, vocês estão gostando? Tem perguntas aqui? Deixa eu ler um comentário. Peraí, deixa eu ver se tem algum comentário. Vamos lá. Obrigada, Rodrigo. Ele diz assim, ó. A Marcélia fala da pauta do checklist da semana. Exatamente. Olha, voltando na questão do ruído da comunicação e lembrando que o Rodrigo foi um professor da minha equipe, que eu tive o prazer de trabalhar, um brilhante profissional, muito competente, comprometido com os resultados. Então, ele fala que eu trazia no início da semana um checklist. Lembra que eu falei? Professores gostam de ser lembrados. Tá aí a prova, mas não cobrados. E se eu lembro, eu não preciso nem ter o trabalho de cobrar. Quando chegar o dia, eles vão entregar, gente. Tá? Eles vão entregar, pode ter certeza. Porque você os lembrou. É diferente de cobrar. É o seguinte, liderar com sutileza. Deixa eu falar uma mensagem para vocês agora, tá? Liderar com sutileza é se preparar. E como é que eu me preparo? Quando eu paro para planejar. Quando eu planejo uma comunicação assertiva, onde eu não mando mensagens aleatórias e bombardeio durante o dia, onde eu jamais, a hipótese alguma, eu fico mandando mensagens à noite, sábado, domingo, a não ser uma emergência. E toda regra é uma exceção. O problema é quando a exceção vira regra. De olho nisso, tá? Liderar com sutileza é me conectar aos ouvidos dos professores com o meu coração. Se eu quero ser ouvida, eles precisam se conectar comigo, com a minha mensagem. Muito importante. Na educação infantil, eu preciso valorizar de dentro para fora, criar aulas que atraiam, que geram curiosidade, que não perca aquele encantamento da ludicidade que as crianças tanto têm. Que essas aulas no ensino remoto para as crianças sejam tão atraentes o quanto possível for, divertida, e que essa questão da criança não se perca, esse brilho no olhar, não é? Porque a educação infantil, como eu disse, foi um dos setores mais afetados de modo geral. No entanto, cabe a nós, os especialistas, mudar essa crença de que educação infantil é só brincadeira, que educação infantil, se parar de estudar na pandemia, depois recupera o prejuízo. Cabe a você fazer diferente. Como? Com relatório, com portfólio, construindo um material. Quando, na pandemia, o que a gente fazia na educação infantil? Por isso que surgiu o material para vocês, tá? Que tem na comunidade. Um portfólio virtual. Na reunião de pais, as professoras compartilhavam a tela com um portfólio individual encantador, que não teve uma mãe que não chorasse
de surpresa, tá? Então, a cada aluno, elas tinham feito um portfólio todo organizado, e portfólio não é um álbum de foto por ser foto, tá? É um álbum de foto, sim, gera emoção, mas tem conteúdo, e eu demonstro para a família o quanto o filho deles desenvolveram, quanto aquelas crianças cresceram, não é? Então, eu preciso trazer evidências em comparação ao que, em relação a quem, não aos outros, mas o que é esperado para a faixa etária. Liderar com sutileza, em fase de alfabetização, é alinhar as expectativas com as famílias, é traçar metas curtas, clara e transparente para os pais, mensurada a cada período, e mostrar para os pais os avanços, para que ele também compreenda esse processo de alfabetização. E mostrar principalmente que, independente de ensino remoto, presencial, a alfabetização, ela percorre um caminho, ela tem etapas que não dá para pular, mas é possível sim ser alfabetizado no ensino remoto. É possível sim as crianças pequenas, independente da faixa etária, se desenvolverem no ensino híbrido, desde que haja uma parceria com a família. E essa parceria com a família, ela vai acontecer quando você tiver clareza e quando alinhar as expectativas com os pais. Dedique-se tempo a isso. Dedique tempo a ter uma comunicação clara internamente, mas também a ter uma comunicação clara de forma externa. Bom, gente, o papo de hoje foi esse. Deixa eu falar para vocês um negócio, peraí. Um negócio não, um monte de negócio. Quer participar comigo aqui de uma mentoria ao vivo? Envia um direct, é gratuito, é uma troca de experiência, é multiplicar os nossos conhecimentos, não é? Para somar mais resultados. Essas mentorias agora serão de terça, antes era de quarta, agora mudamos para terça, porque amanhã vai ter uma aula muito especial no nosso YouTube, e todas as quartas às 20 horas vamos ter uma aula ampla e profunda. E o primeiro tema é o passo a passo como ter uma reunião de formação. E aí vamos acabar com essa crença de que professores não querem aprender, que professores estão na zona de conforto. Amanhã a gente vai falar sobre isso, tá? E vai lá no canal do YouTube, já ativa o sininho, se inscreve para você ser lembrado. E tá rolando aí as inscrições para a imersão da liderança pedagógica. O link também está na bio, um evento gratuito no próximo mês. Para você receber o acesso, tem que estar cadastrado, tá bom? Gente, foi um prazer estar com vocês aqui ao vivo. Terça-feira, agora sempre, às 20h15, mentoria. E eu espero que vocês aqui estejam na próxima terça comigo. Enviem suas perguntas e participem. Esse foi mais um programa do Bate-Papo de Coordenação, onde a gente divide experiências, multiplica conhecimentos para somar os resultados. E até a próxima. Tchau, tchau.